Boa noite, amados irmãos, sejam a paz, a graça e a misericórdia do Senhor sobre suas vidas, seu lar, sua casa. Partilho com os irmãos mais uma meditação bíblica que está em Atos, capítulo 27, a partir do verso 14. E esse texto bíblico vai nos ensinar o que fazer quando a situação está fora do nosso controle. Diz o texto bíblico a partir do verso 14: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste, ou Euroaquilão. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Lançaram fora também com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Os irmãos conhecem esse texto bíblico. É de Paulo sendo levado por um grupo de soldados, comandados por um centurião chamado Júlio, para Jerusalém. Ele havia reivindicado o seu direito de cidadão romano de ser ouvido e julgado diretamente pelo imperador. E lá estava Paulo sendo levado, com este grupo de soldados, mais a tripulação do navio, e que ao todo eram 276 pessoas dentro daquele navio. E todos enfrentaram uma terrível tempestade, que afetou profundamente o emocional de todos que estavam ali, a ponto de perderem a esperança de salvação. O que fazer, meus irmãos, quando a situação está fora do nosso controle e quase nada podemos fazer? Em primeiro lugar, devemos cessar a manobra. Diz o texto bíblico, verso 15, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. A situação realmente estava fora do controle daqueles marinheiros experientes, do capitão, do dono do navio que também estava. E eles nada podiam fazer, como a situação nossa hoje, que está fora do nosso controle. Nada ou muito pouco podemos fazer, mas sabemos que o controle está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Só nos resta esperar e ficar no navio, aguardando o temporal passar, aguardar a pandemia passar e fazer o mínimo, ficar no navio, ficar em casa, deixar-nos ser levados pelo vento, pois se formos encará-lo, encarar a enfermidade, encarar uma possível contaminação, se formos enfrentar, seria pior para nós. Se formos bancar os incontamináveis diante do vírus, certamente nos daremos mal. Nossa tarefa agora é nos lançar tudo nas mãos de Deus e nos deixar levar pelo Senhor. Como diz a canção, é meu, somente o meu todo o trabalho, diz o Senhor. E o teu trabalho, o meu e o seu, querido irmão, é descansar em Deus. Segunda coisa que devemos fazer é aliviar a carga. Diz o texto no verso 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio e toda a carga. Este é o momento de aliviar nossa vida de tudo aquilo que não é essencial para agora, de tudo que é irrelevante, frívolo, trivial, banal, adiável, que até então tem tomado o nosso tempo, tem pesado no nosso orçamento e tem tomado demais a nossa atenção.
mas que não têm contribuído para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa maturidade e que não nos têm levado a nada, a lugar nenhum. Meus irmãos, devemos retornar àquilo que é realmente essencial, que é relevante. E talvez seja um tempo de a gente voltar à simplicidade da vida. Nossas finanças agradecerão muito. Menos shopping, menos compras de supérfluos, aqueles sapatos, aquela roupa, aquela viagem, aquele carro, aquele show, que não podíamos viver sem, que não podíamos deixar de comprar ou fazer. Parece que tudo perdeu importância, ou deveria perder. Começamos a descobrir que podemos viver sem muitas coisas. Nos apegamos mais, e devemos fazer isso, nos apegarmos mais ao que é realmente essencial, as coisas e as pessoas que realmente têm importância nesse momento. Nosso relacionamento com Deus, nossa saúde, nosso bem-estar espiritual, nossa família biológica, nossa família espiritual, que é a igreja, nossa fé, nossa esperança. Comecemos a pensar no bem-estar de todos, pois agora estamos todos no mesmo barco, solapado pela mesma tempestade. Eles também lançaram toda a carga de grãos no mar, aquilo que seriam de grande lucro para eles. Que prejuízo! Mas naquele momento não importava. A vida das 276 pessoas era muito mais importante. Meus irmãos, em terceiro lugar, nós devemos obedecer à orientação de pessoas que julgamos sábias. Diz o texto, verso 21 e 23, Paulo vai dizer a eles: senhores, verdade que era preciso terem atendido ao meu conselho e não partir de Creta para evitar este dano e esta perda enorme. Talvez tenhamos dificuldade de saber o que é certo e o que é errado neste momento, o que é verdadeiro, o que é falso ou fake news, quem está falando a verdade ou não. Devemos manter o isolamento, suspender o isolamento, suspender parcialmente o isolamento. Isso aí é uma conspiração, estão inventando isso para derrubar fulano ou para prejudicar Beltrano. Existem vozes de todos os lados e nós devemos então pedir a Deus para que somente ouçamos palavras que reflitam prudência e não ganância, de pessoas que estão mais interessados no bem-estar das pessoas do que em se autopromover. Que Deus nos dê sabedoria para agirmos não em função de belas palavras, belas promessas, mas palavras que sentimos virem de Deus. Peçamos a Deus este discernimento. Apoiemos, meus irmãos, aquilo que vem da orientação do Espírito Santo para as nossas vidas, de pessoas que se preocupam verdadeiramente com pessoas, e não com o navio, e não somente com o valor da carga do navio. Vozes que se preocupam com vidas e não com lucro. Saberemos de Deus a hora e o que fazer no momento certo. Deus vai nos iluminar o coração, e isso devemos fazer. Portanto, meus irmãos, esse texto nos ensina essas 3 primeiras lições. Agora é tempo de cessar a manobra. Deixar tudo com o Senhor. Segundo, devemos aliviar nossa carga e lançar fora tudo que não é essencial. Em terceiro, ter o ouvido somente para as pessoas que o Espírito Santo nos mostrarem serem sábias e interessado nas pessoas humanas e não somente em seus lucros ou interesses pessoais e políticos. Não é fácil, mas se pedirmos a Deus, Ele nos mostrará o que devemos fazer e em quem devemos acreditar. Vamos orar ao Senhor. Acompanhe comigo aí na sua casa, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Nosso Deus amado, estamos diante desta realidade tão difícil e nós sabemos que nós vamos sair dela, porque Tu estás conosco.
E nós te pedimos que, Senhor, nos ajudes a termos serenidade nesses momentos, que a gente aprenda a descansar em Ti, que a gente deixe o comando da nossa vida, do nosso tempo, do nosso futuro, sobre os Teus cuidados. Que deixemos de nós mesmos tentarmos manobrar as coisas, mas que estejamos descansados em Ti. Que também nos ajudes a lançar fora aquilo que não é essencial, que não é importante, que o nosso coração esteja preocupado agora, esteja envolvido apenas com coisas que são fundamentais, essenciais, edificantes, abençoadoras. Que a nossa fé esteja firme, que nós estejamos crescendo no nosso relacionamento contigo. Ó Deus, também dá-nos discernimento para tomarmos decisões, apoiarmos aquelas causas que são causas que sentimos virem de Ti. E que a gente possa ouvir pessoas que nos lideram, mas que a gente tenha o discernimento daquelas que têm a liderança sábia e daquelas que querem orientar de forma equivocada. Ó Deus, que a gente tenha essa sabedoria e que também Tu os ajudes aos nossos líderes para que tenham a sabedoria que vem de Ti. Dá-nos uma noite boa e um dia de amanhã abençoado na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, saúde e paz, se cuidem, que a graça do Senhor seja sobre vocês e a sua misericórdia também. Amém.